Olá pessoal, vamos à resolução de mais um exercício de apoio. Antes de iniciar, gostaria de pedir o seu apoio. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Ou, se você desejar nos ajudar ainda mais, acesse o site que aparece aqui embaixo, eadvideos.com.br, e se torne um apoiador classe A. Esse apoiador classe A terá os vídeos exclusivos da atividade avaliativa, comentado, os gabaritos, simulado, os resumos e todo esse material de apoio que nós estamos disponibilizando aqui no YouTube, organizado para ajudar você a estudar matemática básica ou qualquer outra disciplina da Univesp. E se você nos desejar ajudar pontualmente, aponte a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui embaixo e doe qualquer quantidade por Pix, que vai nos ajudar muito a continuar produzindo esses vídeos para vocês, certo? Vamos à resolução então deste exercício, que diz o seguinte: um automóvel percorre uma distância de 250 km e consome 17 litros de gasolina. Depois percorre um percurso de 130 km e consome 13 litros de álcool. Se o preço do litro de gasolina é de R$ 4,00 e o do litro de álcool é de R$ 13,00, os gastos desse automóvel com gasolina e com álcool são proporcionais? Se não, qual combustível é mais vantajoso de usar? Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos encontrar duas maneiras, eu vou explicar duas maneiras de mostrar que os gastos desse automóvel com gasolina e com álcool não são proporcionais, tá? A primeira é utilizando a constante de proporcionalidade e a segunda é montando uma proporção, certo? Então veja só, utilizando primeiro a constante de proporcionalidade, eu tenho o carro em duas fases, né? Na gasolina, eu vou colocar um G. Esse carro percorre 250 km, consome 17 litros e o valor da gasolina é de R$ 4,00. No álcool, esse carro percorre 130 km, consome 13 litros de gasolina, de álcool, perdão, e o valor do álcool é de R$ 3,00 o litro, né? Então, usando agora a constante de proporcionalidade, eu vou ter a seguinte, 4, que é o preço da gasolina, vezes uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, mais 3 vezes a mesma constante de proporcionalidade do álcool, tem que dar o consumo total desse carro, que é 17 mais 13. Portanto, aqui eu vou chegar 4K mais 3K, eu vou chegar em 7K. E isso daqui é igual a 30. Portanto, a minha constante de proporcionalidade vai ser, esse 7 passa dividindo, né? Vai ser 30 dividido por 7. A minha gasolina é 4 vezes a constante de proporcionalidade. Então, o 4K vai ser igual a 4 vezes 30 sobre 7. Se a gente multiplicar isso daqui, vai dar 17,14. Certo? Se eu pegar agora o álcool, que é 3 vezes a constante de proporcionalidade, eu vou ter 3 vezes 30 dividido por 7. 3 vezes 30 dividido por 7, isso dá 18,86 aproximadamente, tá? E aqui a gente percebe que não é verdade, né? Porque a gasolina, ela deveria fechar o valor exato em 17, se mantivesse a proporção com o álcool. Perdão, gente, aqui é 12, tá? Eu viajei. Não é 18, tá? É 12. E o álcool é a mesma coisa, né? Para ser proporcional, deveria ser 13 o valor do álcool vezes a sua constante de proporcionalidade. Portanto, pela questão da constante de proporcionalidade, a gente sabe que não é proporcional. Mas existe outra forma de a gente verificar se isso é proporcional? Existe.
que é montar uma proporção, tá? E que proporção é essa? Verifica só. Eu vou fazer a proporção preço da gasolina, consumo do carro com gasolina sobre o preço, e vou verificar se isso é uma proporção. Então aqui, ó, eu vou ter 17, né, 17 litros sobre o preço, que é R$4. Depois eu vou apagar esses símbolos aqui, tá, gente? Para ser proporcional, tem que ser os mesmos 13 litros do álcool, só que eu vou colocar um X aqui no álcool. E esse X, né, para ser proporcional, ele deveria ser o valor de R$3, certo? Se houvesse uma proporcionalidade. Daí agora eu vou trabalhar só com os números, tá? Então eu tenho 17 sobre 4. Aqui eu tenho 13 sobre x. Efetuando, né, o produto aqui, eu vou ter 17 vezes x dá 17x. E 4 vezes 13. Portanto, x vai ser 4 vezes 13. E eu vou dividir por 17. Quanto que vai dar esse x aqui? Certamente não vai dar um número inteiro, né? Porque vocês viram que não tem nenhum múltiplo de 13 na parada aí. Mas multiplicando 4 vezes 13 e dividido por 17, perdão, 4 vezes 13, eu vou dividir por 17, eu vou chegar em 3,09. Ou seja, né, aproximadamente. Para ser uma proporção exata, esse x deveria dar 3. Como não deu 3, é porque a gasolina e o álcool não são grandezas diretamente proporcionais neste caso aqui, certo? Então, tanto por constante de proporcionalidade quanto pela própria proporção, a gente observou que não é proporcional. E daí a gente tem uma condição a mais, né? Se caso não for proporcional, o exercício está perguntando qual combustível é mais vantajoso de usar, tá? Qual combustível é mais vantajoso de usar? Bom, vamos pensar em estratégias aqui, né? Como que eu vou verificar qual combustível é mais vantajoso? E o que é mais vantajoso, né? O mais vantajoso significa aquele combustível em que eu vou percorrer a mesma distância e eu vou gastar um valor menor. Perceba que esse exercício ele é muito capcioso, né? Por quê? Se você fizesse as contas, né? Ficaria assim, né? Poxa, na gasolina eu gastei 17 litros e eu vou multiplicar isso por 4. 17 litros vezes R$4, né? Isso vai dar 68. Tá? Se eu pegar agora, né, o álcool que dá 13 litros para percorrer, né? Eu vou gastar R$3 por litro, então aqui vai dar 39. Opa, eu gastei muito menos com álcool. Mas não podemos nos enganar aí. Por quê? Porque com a gasolina eu percorri 250 quilômetros. E com álcool eu percorri apenas 130 quilômetros. Então eu não posso fazer essa comparação direta aqui. Eu preciso entender e interpretar o gasto sobre o mesmo trajeto percorrido, certo? Então é isso que a gente tem que ficar ligado. Veja só, com a gasolina, né, nós percorremos 250 quilômetros e gastamos 17 litros. Com o álcool, né, nós percorremos 130 quilômetros com 13 litros, né? A gente sabe que não há proporção aqui. Então, a ideia que a gente precisa organizar para responder esse exercício é a seguinte. Eu preciso colocar
tanto a gasolina quanto o álcool sob perspectiva de uma mesma quilometragem. Ou seja, eu tenho que avaliar o gasto da gasolina percorrendo o mesmo trajeto do álcool para chegar no final e dizer: o mesmo trajeto foi percorrido, eu gastei tantos litros de gasolina, gastei tantos litros de álcool. Depois multiplico pelos valores que vale a gasolina e o álcool e eu encontro qual que eu vou gastar menos. Essa é a ideia que a gente tem que ter, tá? O que a gente pode observar aqui, e é o que eu quero mostrar para vocês, é medir um dado importante tanto na gasolina quanto no álcool, que é a eficiência. Mas a eficiência não significa que é o mais vantajoso, tá? Mas ele é um dado importante. E o que quer dizer a eficiência? É você pegar, por exemplo, na gasolina, os 250 quilômetros e dividir por 17. Você vai encontrar um valor aproximado. 250 dividido por 17, você vai encontrar 14,7. Esse dado aqui significa que o carro com gasolina ele percorre 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. Posso fazer a mesma estratégia com álcool. Ele percorre 130 quilômetros e gasta 13 litros de álcool. Dividindo 130 por 13, essa fica fácil, né? Dá 10. Então, o carro no álcool, ele percorre 10 km e gasta 1 litro de álcool. Então, perceba que a gasolina ela é mais eficiente. Ela faz mais quilometragem com o mesmo litro comparado com o álcool. Tá? Mas para poder comparar qual que é o menor custo, né? Que eu vou gastar, qual é o mais vantajoso, eu preciso colocar os dois sob perspectiva. Então veja só, eu vou deixar a gasolina nos mesmos 250 quilômetros gastando 17 litros. Como aqui é uma proporção, né? Quantidade percorrida e litros gastos, eu posso manipular esse 130 sobre 13. Eu vou fazer o seguinte, para aqui para baixo eu vou multiplicar isso aqui por 2 vezes. Então 2 vezes 130 vai nos dar 260. E 2 vezes o 13 vai nos dar então 26 litros. Então eu posso ter outra perspectiva um pouco mais próxima, né, da gasolina e do álcool. A gasolina gastou 250 km com 17 litros, né? E o álcool percorre 260 e gasta 26 litros. Poxa, mas a quilometragem ainda não está igual. Mas lembra desse dado importante aqui, né? Que o carro ele percorre 10 km com 1 litro de gasolina. Então, se eu tirar, por exemplo, aqui 10 km, né, desse total, eu posso tirar também aqui de baixo 1 litro de gasolina, porque ele percorre 10 km com 1 litro de gasolina, certo? Então aqui eu vou ter uma visão igual do percurso. Ó. Na gasolina vai ficar 17 litros e no álcool vai ficar 260 menos 10 vai dar 250 quilômetros. E aqui embaixo vai dar 25 litros. Tá? Pô, professor, então ficou fácil, né? A gente vai gastar muito mais quantidade de álcool para percorrer a mesma distância comparado com a gasolina. Mas perceba que não é isso a resposta ainda. A resposta ainda está relacionado ao valor pago. Porque o álcool ele é mais barato que a gasolina. Então pode ser que encher os 25 litros de álcool pode ser um valor muito semelhante a preencher a gasolina com R$4, que é o valor do litro. Então para isso a gente precisa agora multiplicar o valor da quantidade dos litros necessário para percorrer a mesma quantidade, tanto no álcool quanto na gasolina. Certo? Então agora para finalizar o exercício, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho os 17 litros de gasolina que valem R$4 cada litro.
Então, para encher 17 litros no tanque, eu vou gastar quanto com gasolina? R$ 68, né? Na gasolina. No álcool, eu vou gastar 25 vezes o valor do litro do álcool, que é R$ 3. E isso vai dar 75, né, aqui no álcool. Agora sim a gente pode afirmar com toda certeza que o combustível mais vantajoso é a gasolina. Por quê? Você vai percorrer a distância de 250 km e vai gastar R$ 68. E no álcool, você andando 250 km, você vai gastar R$ 75. Por isso que a gasolina, então, é mais vantajosa. Certo? Com isso, então, finalizamos este exercício. Não são proporcionais e o combustível mais vantajoso é a gasolina.